para que venhamos assim realizar a obra de Cristo na terra. Mas muitos de nós somos surpreendidos com a nossa pobreza de espírito. Antes de falar sobre a nossa pobreza de espírito, deixa eu falar um pouco sobre o nosso estilo de vida quando nós não éramos crentes. Vamos lá? Você pode observar que no capítulo 4 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala de uma forma mais clara sobre o antes e o depois. E tem até uma música muito linda da Junta de Missões Nacionais, entre o antes e o depois. Então, o nosso maior desafio como igreja é a gente viver o novo de Deus, a experiência de Deus na nossa vida. É Cristo estar de alguma forma se revelando a nós. E Paulo, em uma das suas cartas, ele diz: olha, a minha preocupação é que Cristo seja gerado em vocês. Vida cristã não é legalismo, vida cristã não é moralismo, vida cristã não é misticismo, é essa miscelânea de crenças que a gente vê nas redes sociais. Todo mundo hoje tem direito de mandar versículo, de até mesmo expor e falar alguma coisa sobre a fé. Vida cristã é muito mais do que isso. Vida cristã é Cristo sendo gerado em nós. Você poderia repetir comigo? Vida cristã é Cristo sendo gerado em nós. O que passa disso, meus irmãos, é balela. Por isso que Jesus disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se. Ele mexe logo com a cobra criada. Ele mexe logo com o egoísmo. Ele mexe logo com o eu. Negue-se a si mesmo. E para você ser, meu irmão, não tem outro caminho. Para você ser igual a Cristo, não tem outro caminho. Ah, não consigo. Se vira, meu irmão. Vai para o monte. Vai orar. Vai jejuar. Mas se vira, porque você pensa que o caminho do Calvário foi fácil para Cristo? Mas essa é a vontade de Deus. E sabe o que ele diz para nós? Quem quiser vir após mim, negue-se, tome cada dia a sua cruz. Sabe o que isso significa? Esteja disposto a morrer todos os dias. Tem gente que já morreu há 10 anos atrás, mas de um tempo para cá ressuscitou. Tu está vivo por quê, meu irmão? Quem mandou o seu eu ressuscitar? Quem mandou? Parece que com o passar dos anos ele vai esquecendo a essência da vida cristã. De vez em quando a gente tem que fazer umas vigílias para que o nosso eu seja morto. E o texto diz: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e para onde Jesus foi? Para onde Jesus foi? Para a cruz. Então a cruz é o nosso lugar. Tu que a pessoa que está do lado diga isso para ela: a cruz é o nosso lugar. Por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais o eu vinculado. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Aí a unidade do corpo vai ser fácil. Porque o que atrapalha a unidade do corpo é o miserável do eu. É o miserável do eu.
Nós temos um irmão lá na igreja, irmão Paulo Bernardino. Ele descobriu que ele é um pouco teimoso. Aí ele reuniu os filhos assim, eu presente. Disse: olha, quando eu teimar, vocês estão autorizados para me amarrar e fazer o que eu preciso fazer. Muitos de nós precisam fazer essa reunião com os filhos, fazer esse acordo, porque dentro de mim tem uma natureza teimosa, uma natureza perversa, uma natureza que não quer fazer aquilo que é certo. Deixa eu contar aqui um segredo. Não está filmando não, tá? Está filmando. Mas essa madrugada eu fui dormir sem tomar banho, mas eu percebi que eu estava com umas partes do corpo suado. E aquele friozinho gostoso. Eu não vou conseguir dormir se eu não tomar banho. Porque a gente aprende, queridos, que o certo se faz com vontade ou sem vontade. Nem sempre a gente está com vontade de tomar banho, não, queridos. Mas minha esposa estabeleceu uma regra: se não tomar banho, não dorme na cama comigo. E aí a gente observa que o certo se faz com vontade ou sem vontade. Escovar o dente. Não sei se acontece com você, nem sempre eu estou com disposição. Que eu estou com uma preguiça, um negócio meio amarrado. Mas eu vou. Porque é o certo. Então, naquilo que é certo, faça. Natureza amarrada, pede uns 3 ou 4 para pegar você a pulso. Contanto que você faça aquilo que é certo. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. A natureza amarrada, mas peça. Esse livro diz uma coisa interessante. Para os mais espirituais, resolve as coisas pendentes sobre perdão em um momento, em uma sentada. Para os menos espirituais, comece com um bom dia, mandando mensagem para alguém, quebrando o gelo, amém? Amém? Deixa eu quebrar o gelo, deixa eu facilitar, deixa eu ser como Isaú, mandar os servos na frente, amém? Para apaziguar a ira que está no coração do outro, amém, queridos? Deixa eu começar a procurar me cercar de pessoas que possam me auxiliar para resolver essa situação pendente com alguém. Esses dias eu tive uma situação embaraçosa com um colega meu. Eu tive que ir atrás de 2 colegas. Oh, meu amigo, você poderia me ajudar? Eu preciso resolver essa parada. Você poderia facilitar para mim e ser a ponte? As coisas estão resolvidas aqui dentro. Eu fiquei ficando magoado, a atitude dele me magoou profundamente. Mas eu não posso ficar avaliando por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Não posso ficar tentando me justificar, tentando criar uma justiça própria, uma autojustiça, porque ele fez. E os 2 homens de Deus foram a ponte, amém, meus irmãos? Amém. Não sei como você fazer, não sei como você vai fazer, mas depois que você concluir e ver o que eu vou ministrar aqui, você vai entender. E você vai olhar essa questão de unidade com um olhar mais apurado, mais bíblico e com o olhar de Deus. Eu queria que nós olhássemos e víssemos quem nós éramos antes de Jesus. Olha o que o texto diz no versículo 17: assim eu lhes digo, Efésios 4, 17, os procedimentos dos filhos da luz, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Que não vivam mais o quê? Como os gentios. Seja como os incrédulos.
incrédulos, os descrentes. E aí o texto continua: não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade. Sabe o que isso significa? Vive com uns argumentos muito vagos, muito fracos. Vive com uns pensamentos muito estranhos, muito egoísta. Queridos, uma pessoa sem Cristo tem uns pensamentos egoístas. Uma pessoa sem Cristo tem umas lógicas que pode até ter uma aparência de sabedoria. E uma coisa que eu descobri aos 26 anos de ministério é que muitos de nós passamos a carregar um certo ranço da cultura familiar que nós fomos inseridos. Muitos de nós aprendemos algumas atitudes, algumas coisas, alguns pensamentos, algumas filosofias de vida que não cabe mais para os que nasceram de novo. Por isso que Paulo diz: olha, eu insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E eu poderia citar aqui N pensamentos que às vezes rondam a nossa mente. A gente tenta buscar razões para não fazer aquilo que tem que ser feito. A gente começa a agir conforme a força da cultura. Nós passamos a agir diante da força do nosso temperamento. E aí eu quero dar um alerta para quem tem temperamento introvertido, que costuma às vezes até apertar a mão das pessoas, que não tem a facilidade de expor o seu sentimento, botar para fora, muitas das vezes até esconde e vive até uma aparência resolução, uma aparência de resolução. Às vezes as pessoas de temperamento extrovertido são muito criticadas, porque falam o que pensa, quando pensa que não já falou, já fez um estrago. Mas pelo menos a pessoa está desabafando e colocando aquilo que está dentro. Quando um explode, o outro implode, ou seja, guarda lá dentro. Agora imagine. Eu vi a melhor definição sobre ressentimento que alguém já pudesse dar. Ressentimento é como um gelo, né? É como se você congelasse ressentimento. É como você congelasse sentimentos feridos. Aí você congela, guarda lá dentro, e é possível que você até aperte a mão das pessoas. É possível até que você abrace as pessoas. Mas lá dentro está o sentimento ferido congelado. E esse sentimento ferido, com qualquer temperatura, ou seja, com qualquer situação que acontece, começa a derreter, e aquilo que você julgava que estava resolvido começa a aflorar e vir mais forte. Por isso, queridos, que não tem outra alternativa. Pecado se resolve com confissão. Repete comigo: pecado se resolve com confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. Ou então, confesse as nossas culpas uns aos outros para sermos o quê? Curado. Como é bonito você ouvir uma pregação
E logo em seguida você se aproximar do pastor e dizer assim: pastor, o senhor poderia ir na minha casa? Diz: pronto, meu irmão, estou à sua disposição. Só que essa pessoa não imaginava que a esposa já havia me chamado dias e mais dias e falado da turbulência que estava existindo na sua casa. Eu cheguei para ela e disse assim: minha irmã, vamos orar. Ah, pastor, não dá para o senhor chamar ele? Não, minha irmã, não é assim não. Eu preciso ver o tempo certo, a hora certa. Eu preciso de alguma forma sentir o direcionamento do Senhor. E na ministração, uma das ministrações, a pessoa veio: ô pastor, minha casa está uma bagunça, mas eu quero praticar a palavra de Deus. Amém. Me levou até a sua casa, reuniu toda a família, e ali, de forma clara e objetiva, eu peguei, me perdoe. Quando isso acontece, a graça de Deus inunda a família. Bendito seja Deus. Quando isso acontece na igreja, a graça de Deus inunda a vida da igreja. Porque não existe outro método, não existe método que possa substituir a palavra de Deus. Por isso que crente não se guia por tradição familiar, crente não se guia por cultura onde nós estamos inseridos, crente não se guia por sentimento, emoções, crente se guia por propósito, princípios da palavra de Deus. Amém. E quando os princípios são executados, exercitados, o nome de Deus passa a ser glorificado. Por isso o texto diz: assim eu lhes digo no Senhor, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Agora veja o versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento. Você sabe o que significa a palavra obscurecido? A palavra obscurecido é como se fosse uma névoa. Uma névoa. Imagine você dirigindo, e de repente aparece uma neblina. Você tem que diminuir o carro, a moto. O meu sogro, ele morreu quando ele estava indo dar um socorro pela manhã logo cedo. Estava com uma neblina muito forte. Ele foi ultrapassar um carro, e ele acelerou o carro sem saber o que vinha diante dele. Ou seja, a neblina ou a névoa ofusca a nossa visão. E os passos são limitados. Você não pode se locomover, você não pode correr, você precisa tomar muito cuidado, porque sua visão é uma visão limitada. Aí Paulo está dizendo que os não crentes têm uma espécie de névoa, tem uma espécie de obscuridade, vive nas trevas, não enxerga a luz. Mas Paulo está dizendo que existe um procedimento dos filhos da luz. Tem alguém que faz parte dos que são filhos da luz esta manhã? Amém. Você pode levantar sua mão? Então preste muita atenção. Não viva na obscuridade. Enxergue as coisas com os olhos de Deus e com a luz de Jesus. Porque ele diz em sua palavra: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Esses dias, orando às madrugadas,
Deus me deu uma frase e eu, em oração, eu comecei a fazer uma oração, e essa oração eu decidi postar. Eu disse assim: Jesus, se porventura eu me perder, que a tua graça me reencontre. Eu não saberia viver sem a luz da tua presença. Queria que você repetisse comigo: Jesus, se porventura algum dia eu me perder, que a tua graça me reencontre. Eu não saberia viver sem a luz da tua presença. Queridos, triste do homem e da mulher que deixa a luz e passa a viver nas trevas. Segundo a Bíblia, o segundo estágio é pior do que o primeiro. Se um crente não se lança por inteiro à luz, e se ele vacila e volta às trevas, é o cachorro que volta ao vômito, é a porca lavada que volta à lama. Então você não tem outra escolha, se lança na luz. Você não tem outra escolha, se lança na luz. Se lance por inteiro, sem reserva. Ah, pastor, é difícil. Ah, pastor, eu não consigo. Mas quem disse que você consegue? Eu sei. Você é uma pobre de espírito. Você é um pobre de espírito. Eu sou um pobre de espírito. Nós somos pobres de espírito. Mas graças te damos por Jesus. E em Jesus eu encontro as insondáveis riquezas. Repete comigo: em Jesus eu encontro as insondáveis riquezas. Então não vivam como os que vivem nas trevas. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua: eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por conta da ignorância. Você sabia quando Jesus diz assim, lá o apóstolo João, quando ele diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há o quê? Ou seja, em Jesus não há ignorância. Em Jesus não há mentira. Em Jesus não há pecado. E aí o texto nos diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se alguém diz que anda com Jesus, mas permanece em treva, está o quê? Mentindo. E a verdade não se encontra em você, em nós. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Amém, meus irmãos? Amém. Uma das características de quem vive na luz é a comunhão. Uma das características que a mente está obscurecida é quando os ressentimentos começam a tomar conta da nossa vida. E nós vamos buscando razões. Por isso que eu disse ontem que quem é religioso, quem tem muitos anos de igreja está em perigo. Vou repetir: quem tem muitos anos de igreja está em perigo. Vou repetir mais uma vez: quem tem muitos anos de igreja está em perigo. Eu poderia citar os fariseus, os anciões. E aí eu me pergunto: por que Jesus decidiu falar sobre novo nascimento a um religioso? Por que será? Porque o religioso, ele sabe, ele conhece, ele sabe de cabo a cabo
retratando um casal. A mulher praticamente nasceu no berço cristão, hoje está com seus 45 anos, muitos anos de casado. E o marido chegou para mim e disse: pastor, eu não posso falar nada. Porque se eu abro a boca, ele diz: eu já sei. Aliás, eu sei mais do que você. Eu já li a Bíblia, foi tantas vezes. E se orgulha disso. Se você não sabe, eu sou antigo, ó, na igreja. Se você não sabe, eu nunca pratiquei nada lá fora. Lembra do filho Moisés? Sabe por que Jesus citou a parábola do filho pródigo? Muita gente cita ou foca no filho que se perdeu fora e o filho que se perdeu dentro. O de fora voltou quebrantado e foi aceito. O de dentro não quis entrar. Dentro da igreja, desassociado com os propósitos do Pai. Que cada um de nós estejamos associados com os propósitos do Pai. Amém. Repete comigo: Jesus, eu sou um pobre de espírito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Desde janeiro eu tenho pregado somente nesse versículo lá na nossa igreja. E é o versículo mais difícil de ser praticado. O texto nos diz, no capítulo 1 do livro de Mateus: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Eu queria aqui destacar dois públicos: multidões e os seus discípulos. Quem se aproximou? Os discípulos. Então quem é discípulo se aproxima. Quem é discípulo faz como Maria, senta aos pés para aprender. Mas quem não é discípulo vive no glamour da religião. Quem é discípulo quer se fazer ou lucrar. Aliás, quem é da multidão quer se fazer lucrar. Mas quem é discípulo quer aprender a essência. Aí o texto nos diz: bem-aventurados, pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E eu venho pesquisando sobre o que Jesus quis dizer sobre essa pobreza de espírito. Esse é o versículo mais difícil de ser praticado, porque é o versículo que contraria a natureza adâmica. É o versículo que contraria a lógica da nossa sociedade. A nossa sociedade nos ensina que nós somos bons. E para você ter um emprego, você tem que mostrar que é bom. Ela só escolhe se você for bom. Aí você se apresenta com seus talentos, com as suas habilidades. Você, de alguma forma, impressiona. E aí vem os coaches da vida, vem todo esse treinamento para levar você para cima. Eu estou pregando sobre pobreza de espírito desde janeiro. Esses dias um pregador foi lá e ele disse que o homem é soberano. Mas ele disse no sentido de governo, né? Deus colocou o homem como governo. Aí no dia a dia o que se via: pastor, gostei muito daquela palavra, o homem é soberano, que nós temos que reinar, nós somos cabeça e não cauda. Nós já gostamos disso, não é isso? Quando se trata de reinar, mas
o seu eu, não é você. É você assumindo a sua posição de pobreza, é você se humilhando e Deus te exaltando. Amém, queridos? E aqui Jesus está ensinando, e começando o sermão com essa expressão: bem-aventurados pobres de espírito. Ou seja, é a gente olhar para as verdades do Evangelho e a gente se sentir aquém. Por exemplo, quando Jesus mais na frente chega assim, diz assim, no versículo de número 20, aliás, 20 do capítulo 5: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino. Meu Deus do céu, os fariseus eram homens top, homens que conhecedor da lei, eram homens, aos olhos da sociedade, impecável. Aí vem Jesus e diz: olha, se vocês não sobrepôs, vocês não estiverem acima. Eu falei: mas como isso é possível? Aí mais na frente Jesus diz assim no versículo 22: mas eu lhes digo, qualquer que se irritar com seu irmão estará sujeito a julgamento. Quando você olha para isso, você diz assim: ai de mim, porque de vez em quando eu sou surpreendido com ressentimento. Sou eu só ou tem mais aqui? Acontece com vocês também? Então eu sou um pobre, você é um pobre. Porque diante dessa grandeza, aí mais na frente, 27, Jesus diz assim: enquanto Moisés fala do adultério, eu vos digo, se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você já cometeu adultério. Ai de mim, estou perdido. E quando vem mais para frente, você vai observando Jesus apresentando um padrão que é impossível aos olhos humanos você praticar. Veja no versículo de número 45 do capítulo 5: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame o seu. Eu estou perdido. Eu estou perdido diante disso. Não tem outra alternativa a não ser dizer: ai de mim. Por isso que no capítulo 5, 4 e 5 do profeta Isaías, ele diz: ai de vós, bêbado, ai de vós, nação, ai de vós, sacerdote, ai de vós isso, ai de vós aquilo. Quando chega no capítulo 6, que ele vê a glória do Senhor, ele diz: ai de mim. Então, se você me perguntar: pastor, o que é conversão? Conversão só ocorre quando você chega à consciência que você olha para você e diz: eu estou perdido, ai de mim. Conversão só acontece quando você tem consciência de pobreza de espírito. E uma das coisas que mais tem arrasado as nossas igrejas é um monte de gente de nariz empinado. Os ricos espirituais. E aí, muitas das vezes, porque tem uma formação, muitas das vezes porque tem uma cultura familiar, pai, filho, bonitinho, tudo perfeitozinho. Então a moralidade passa a imperar, o legalismo passa a estar tomando conta. Aí como as pessoas vão se relacionar bem? Se são essas coisas que atrapalham, porque o moralista passa a julgar o outro, a condenar o outro, a dar sentença para o outro. Mas o pobre de espírito só sabe estender a cuia e dizer como cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pobre de espírito é aquela mulher do fluxo de sangue que, mesmo se sentindo constrangida porque sangrava o tempo todo, ela rompe com a multidão e diz: olha, eu quero Jesus. A mulher cananeia que passou por aquele procedimento de humilhação, vamos colocar uma aspa, aí no final ela foi
salvo por Jesus, e a resposta que eu tanto queria, o Senhor lhe concedeu. Quando Isaías viu a glória do Senhor, não teve uma outra alternativa a não ser dizer: ai de mim, eu sou um pobre de espírito. Eu sou um pobre de espírito. Aí mais na frente você vai observar Jesus dando outras recomendações. Quando chega no versículo, no capítulo 7, ele fala, no versículo 24: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem o quê? Prudente, que instruiu sua casa sobre. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E ela caiu. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Aí quando chega no versículo 28, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem o quê? Autoridade, e não como os mestres da lei. Enquanto os mestres da lei se orgulhavam, Jesus vinha na contramão e dizia: se humilhe, reconheça os seus pecados, suas misérias, reconheça suas pobrezas de espírito. Então, queridos, se você me perguntar: pastor, qual a maior problemática nos relacionamentos? Pobreza de espírito. E se torna mais grave ainda porque nós esperamos do outro aquilo que o outro não pode dar. Nós esperamos perfeição. Já viu pessoa dizer assim: não, se pisar a bola comigo, não quero mais saber. Errou comigo uma vez, vai ficar só, não vai conseguir manter o casamento, não vai se relacionar bem com os filhos. Ou seja, a vida vai ser um fracasso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos são pobres de espírito. A única diferença é que tem um monte de gente que não tem consciência disso. Se ilude que é bom. Mas aí vem Jesus e diz: bem-aventurado os que têm consciência da sua pobreza. E quem é pobre, que está com fome, faz o quê? Bate na porta de um, bate na porta do outro. Moço, me deu um pão. Já recebeu alguém na sua casa? Deixa a vergonha de lado, rompe e bate na sua porta e diz: moça, me deu uma roupa, está fazendo frio, me dê de alguma forma. Eu vou falar uma coisa que isso acredita no nosso orgulho. O homem, depois do pecado, se tornou mendigos espirituais. Só que muitos que vivem no engano, porque o mesmo Satanás que induziu você ao pecado é o mesmo que tenta iludir você a você nunca sentir vontade ou nunca se enxergue. Mas felizes são daqueles que se enxergam como se enxergou o profeta Isaías. Ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros. Ou seja, ele se situou, a ficha caiu. Então não é só ai de vós,
Poderia repetir essa frase? Ai de mim. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Pastor, eu não consigo perdoar. Não é de se surpreender, você não pode. Pastor, eu faço promessa para minha esposa, eu não consigo cumprir, porque você é um pobre. Pastor, eu começo um relacionamento e não consigo levar adiante. Não é de se surpreender, você é um pobre. Pastor, as coisas estão indo bem, daqui a pouco acontece alguma coisa e eu tenho dificuldade de perdoar, tenho dificuldade de botar as coisas, porque você é um pobre. Interessante que quando nós lemos esse texto, logo em seguida, voltando para Mateus 5, e o versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino de Deus. Sabe o que isso significa? O que é a pobreza de espírito? Consciência de pecado, consciência de miséria. Eu não sou bom coisa nenhuma. Eu sou um pecador miserável. E quando se vê essa consciência, você começa a chorar. Por isso que o texto nos diz no versículo 4: bem-aventurados os que choram, pois eles serão o quê? Consolados. Consciência de pecado chegou. É forte, tão forte, que você começa a se sentir um miserável pecador. E aí você começa a chorar pelas suas misérias, pelos seus pecados. E aí o texto diz que tendo consciência de pecados, se chorou, ou seja, se quebrantou, diz o texto que esses serão consolados. Amém, meus irmãos? E aí o texto nos diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, uma das necessidades dos nossos dias são lágrimas. Lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou? Não chorar porque você perdeu um animal, chorar porque você bateu um carro, chorar por coisas que você perdeu dessa vida. Não é isso que eu estou falando. É você tirar momentos a sós com Deus e você fazer como a oração do salmista em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29: Senhor, traz luz às minhas trevas. Senhor, traz luz às minhas trevas. Eu vivi a minha vida toda analisando os irmãos, vendo as faltas dos meus irmãos, sempre mestre em identificar os erros dos meus irmãos. Mas o Senhor poderia trazer luz para as minhas trevas? Ou como o salmista no Salmo 119, lei 139: sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Prova-me, vê se há em mim algum caminho. E cá para nós, irmãos, sempre vai existir. Sempre vai existir um caminho mau. Queridos, aqui diga que o orgulho tem 34 faces. Ou seja, o orgulho se esconde em diversas atitudes nossas. Por exemplo, a autopiedade, a autocomiseração. Atitudes que nos faz às vezes nos esconder, mostrar a verdadeira face. Atitudes como mentira é o orgulho escondendo o seu eu. O adultério é você querendo satisfazer o seu eu. O ciúme é você protegendo o seu eu. A inveja é você desejando o que é do outro para o seu eu. Ou seja, são diversas faces. O pecado que você imaginar, eu vou provar teologicamente, que tem como origem o orgulho. Então a gente
disfarçando. E quem quiser ter uma igreja unida, uma igreja na unidade, uma unidade gerada pelo Espírito, tem que seguir as regras do Espírito, a dinâmica do Espírito, a ação do Espírito. E não pode ser nada maquiado. Tem que ser uma mudança de dentro para fora. Repete comigo: toda mudança deve começar de dentro para fora. E quando Jesus disse assim: se a vossa justiça não exceder ao dos escribas e fariseus, Jesus está dizendo: olha, eu não quero espiritualidade de fachada, eu quero espiritualidade de dentro para fora. Mas como isso é possível? Regeneração. Como isso é possível? Justificação. Como isso é possível? Novo nascimento. Como isso é possível? O que é impossível para vocês é possível para mim. Ou seja, nós somos justificados. A justiça não é nossa própria, é a justiça de Cristo em nós. Você poderia repetir comigo? Eu quero a justiça de Cristo em mim. Ou seja, a obra redentora dentro de mim. E quando isso ocorre, Deus vai tratando com a gente. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Quando o texto nos diz: bem-aventurados que choram, pois eles serão o quê? Consolados. 5. Bem-aventurados mansos, pois eles herdarão a terra. Eu fui pesquisar sobre o que Jesus quis dizer sobre essa questão de mansidão. Não se trata de temperamento, alguém que às vezes tem temperamento tranquilo, lento, aquela coisa bem. Não se trata disso, não é esse tipo de manso. Quando Jesus diz bem-aventurados mansos, Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurado aqueles que têm consciência de pecado, bem-aventurado aqueles que choram pelos seus pecados, e bem-aventurado aqueles que se submetem à provisão de Deus para os seus pecados. Ou seja, essa palavra manso é aquele que não se rebela contra Cristo, contra a provisão de Deus. A palavra manso é aquele que se submete àquilo que Deus providenciou, como nós falamos ontem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, meus queridos? Ou seja, em Cristo eu encontro a provisão. Em Cristo eu encontro resposta para a minha pobreza espiritual. E há quem diga que quando Jesus disse herdarão a terra, é como se Jesus quisesse dizer assim: olha, começará a viver o meu reino na terra. Começará a viver a nova vida em Cristo na terra. Começará a viver a nova vida aqui, junto com os meus. E a pessoa começa a viver o reino de Deus na terra. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Amém, meus irmãos? Está aqui dentro. E este reino vai se tornando algo impactante no nosso viver diário. Por isso, queridos, que nós precisamos nos submeter à provisão de Cristo, à provisão de Deus. E a provisão de Deus é Cristo. Repete comigo: a provisão de Deus é Cristo. E você pode ver isso no capítulo 3 do livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo fala das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, Cristo vem com a sua provisão, com a sua obra redentora, salva a nossa alma, nos dá uma nova natureza, uma nova vida, e aí nós passamos a viver o novo de Deus. Porque quando nós temos consciência de pecado, quando nós choramos pelos nossos pecados, quando nós nos submetemos à provisão de Deus, acontece o que diz no versículo seguinte. Olha o que diz no versículo seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão o quê? Satisfeitos. Então, o
pobre que encontrou riqueza em Cristo. A consciência de pobreza espiritual, no aspecto de consciência de que essa pobreza não vem de nós, não vem de uma justiça própria, mas vem de um relacionamento com Cristo, de uma intimidade com Cristo, vem de um buscar a Cristo, desenvolver uma relação pessoal estreita com Cristo. Aí sim eu vou viver nas riquezas de Cristo. Em uma das igrejas do Apocalipse, eles se convenceram de que eles eram ricos por si mesmos. Uma igreja que estava bastante localizada, ou seja, em uma região muito rica, e eles passaram a ter possivelmente a tecnologia da época, eles passaram a ter um estilo de vida melhor, possivelmente as pessoas prosperaram, e com o passar dos anos eles foram se esquecendo de Cristo. E aí veio o apóstolo João e diz: olha, tem famas de quê? Vives, mas estás o quê? Morto. Não sabe que vocês são pobres, cego e nu? O apóstolo João nos fazendo entender que todas as riquezas espirituais não vêm do nosso próprio coração, porque o coração do homem é enganoso. Todas as nossas riquezas espirituais vêm por meio de um relacionamento pessoal com Cristo. Amém. Eu queria que você repetisse comigo: eu quero Jesus na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, no meu viver diário. Eu quero Jesus, Jesus, Jesus. E quando isso ocorre, queridos, a comunhão fica mais fácil. Às vezes a gente tem a ilusão que comunhão é aglomeração. E isso nós podemos fazer. E nós vamos estar ministrando à noite sobre a comunhão de Atos dos Apóstolos. E vocês vão observar que tudo que estava acontecendo ali tem uma fonte. Toda aquela comunhão era gerada por meio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Então não existe outro método, não existe outro meio a não ser comunhão gerada pelo Espírito. E começa com a salvação, com a regeneração. E o texto no capítulo de número 6, do capítulo 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão o quê? Satisfeitos. Em Cristo eu fico satisfeito. Já não vivo mais como antes, na pobreza espiritual. Eu agora obtenho as riquezas de Cristo. Por isso que Paulo, nas suas cartas, exorta para que nós busquemos a Cristo, porque é por meio de Cristo que nós adquirimos as insondáveis riquezas de Cristo. E aí, para ilustrar, para vocês compreenderem, em Gálatas capítulo 5 e versículo 19, tem a nossa pobreza. Quem poderia ler? Alguém pode ler? A nossa pobreza antes de Cristo, o velho homem, que representa o velho homem. Vamos lá? Como é que está escrito aí? As obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. E ainda tem mais. Segundo os teólogos, são 34. Fizeram um levantamento de todos os pecados e erros, fracasso, ou até mesmo atitudes do eu, para disfarçar o nosso pecado e a nossa mazela. São 34 faces. Isso representa o pobre espírito, representa o nosso fracasso.
prosseguir nesse mesmo texto? Vamos lá? Vamos prosseguir? Pode passar. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que crucificaram? Os que são o quê? Crucificaram? E as suas paixões de? Então, se matar o eu, se crucificar a carne, o espírito de miséria vai desaparecer e o caráter de Cristo virá sobre nós. Quando você observa esse texto no capítulo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Ou seja, se você trilhar no caminho da comunhão com Cristo, e é o único meio de maturidade, né, irmãos? Não é anos de igreja, não é conhecer a Bíblia de capa a capa. É trilhar pelo caminho da intimidade com Cristo. É você desligar o celular, é você botar no modo avião, é você sair dos aplicativos de entretenimento. Porque esses dias uma adolescente virou para mim assim, ela é líder do multimídia lá da nossa igreja, disse: pastor, você poderia postar tal coisa assim no meu Instagram? Eu falei: não, mas por que assim? Como assim? Não, eu vou lhe dar assim, eu sou posta lá e tal. Mas por que você não faz isso? Não, pastor, eu estou de jejum. Como assim? Jejum? Sim. Pastor, está no oficial. Estou. Essas coisas estavam sendo como se um ídolo. Porque ídolo é tudo aquilo que substitui a Cristo. Vou repetir: ídolo é tudo aquilo que substitui a Cristo. Eu fico imaginando, para que tanto grupo, para que tanto entretenimento, para que tanto aplicativo, para que tanto? Se brincar, você não tem tempo para nada, meu irmão. Você não tem tempo para orar. E se porventura orar perto do celular, ou tiver na sua devocional, você é capaz de parar a devocional porque alguém chamou. É verdade, não é? São os ídolos da modernidade. E cá para nós, esses são mais nocivos do que os de antes. Porque os de antes tem boca, mas não. Tem olhos, mas não. Mas os da atualidade, meu irmão, tem boca, fala, pega, anda, e tem um monte de ídolos lá que você segue, seguidores de tal fulano, de Beltrano. Você quer ver a vida, você já acordou, você já acordou, o que fez hoje, o que postou, são os ídolos da nova atualidade. E Cristo vai ser colocado para trás. Mas o texto nos diz o seguinte, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Eu quero a justiça de Cristo em mim. Eu quero Jesus em mim. E quando isso ocorre, olha o que está escrito no versículo 8: bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Ou seja, há um tratar de Deus em nós. Amém, meus irmãos? Amém. Há um tratar de Deus em nós. Aí quando chega mais na frente, diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão o quê? Ou seja, a pessoa começa a pensar no outro. Eu passo a ter misericórdia do meu irmão, compaixão. As virtudes de Cristo começam a aparecer em mim. E aí nós passamos a viver em novidade de vida. Quero encerrar lendo um outro texto. Vamos voltar para o livro de Efésios. Vamos lá? O livro de Efésios. Quero encerrar com esse texto. Efésios, capítulo de número 4. Quero dar continuidade para a gente encerrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que o texto diz no livro de Efésios, capítulo 4, e versículo 17. Assim eu digo, e no Senhor insisto,
Não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo avidez, toda espécie de impureza. Agora veja o versículo 20, quem pode ler comigo? Vamos lá, todos juntos? Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Mais uma vez? Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. De fato vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar. Revista-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Amém, meus irmãos? Amém. No versículo de número 8 do capítulo 5, porque outrora vocês eram o quê? Trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Se isso houver no meio de nós, tudo vai ser mais fácil. Que Deus, com sua graça, nos ajude. Queria que você se colocasse de pé.